Irmãos, boa noite a todos. O pastor Geomário falou do prazer de me receber e eu quero dizer, reverendo, do meu prazer de estar aqui também na vossa igreja. Já tinha escutado um pouco sobre a terceira igreja de Taguatinga e agora os meus olhos veem, né? E é com satisfação que nós estamos aqui. Eu sou do Acre. Nasci no Acre, me criei no Acre e servi ao Senhor ali no Acre 16 anos. Foram 16 anos trabalhando ali naquele estado. Eu espero que nós tenhamos feito alguma coisa que dure bastante tempo, que não tenha sido somente para a nossa vaidade. Que o trabalho ali realizado permaneça para a glória de Deus. Mas agora nós estamos em Brasília. Nós viemos para cá, houve uma contingência. A minha esposa trabalha no Banco do Brasil, foi transferida aqui para a capital do país. Por conta disso e por conta de outras situações, nós achamos melhor aceitar e estamos aqui. E eu conto com as orações dos irmãos, que o Senhor nos abençoe aqui nesse novo momento da nossa vida. Amados, eu quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. De maneira especial, eu quero tentar direcionar essa palavra a todas as mães aqui presentes e que o Espírito de Deus possa aplicar a palavra dele nos vossos corações, de maneira que seja edificante, sirva para a nossa edificação. Vamos ler o texto da palavra de Deus que está em 1 João, primeira epístola de João. É um texto longo e eu quero convidar a igreja que leia esse texto comigo. Primeira epístola de João, nós vamos ler no capítulo 1, do verso 4 até o capítulo 2, verso 11. Vamos ler de forma responsiva para que todos participem e possam, de alguma forma, fixar melhor o texto bíblico. Primeira Epístola de João, capítulo 1, a partir do verso 4. Diz assim a palavra de Deus: Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou.
Todavia vos escrevo novo mandamento: aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Amém, irmãos. Vamos orar, vamos pedir mais uma vez que Deus nos abençoe com essa palavra. Vamos orar. Curva a sua cabeça e faça a sua oração pessoal, pedindo a Deus que Ele ministre ao seu coração. Pai querido, nós queremos no nome de Jesus, o Teu Filho, nos colocarmos mais uma vez diante do Senhor, clamar pela Tua misericórdia, Senhor. Pedir que o Senhor seja propício a nós, pedir que o Senhor nos visite o coração com a Tua palavra. Que o Senhor nos ensine essa noite, Pai. Ó Deus, eu sei que existem tantas barreiras, Senhor. Às vezes a barreira do pecado, às vezes a barreira da incredulidade, às vezes a barreira da frieza espiritual. E tudo isso, Senhor, são barreiras. O Senhor fala, mas a palavra, ela não nos alcança muitas vezes por conta dessas barreiras. Senhor, no nome de Jesus, quebra as barreiras, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ó Deus, nos exorta, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o que precisamos ouvir da Tua parte. É por isso que nós recorremos a Ti e pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações. É no nome de Jesus Cristo que nós nos encomendamos todos a Ti e Te pedimos. No nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amados, não há nenhuma discussão quanto à autoria deste livro. Foi João, o apóstolo, quem escreveu. Isso é ponto pacífico. Para qual igreja João escreveu esse livro? Aí há uma discussão. Talvez para a igreja de Éfeso ou de Colossos. Nós não sabemos exatamente qual era a igreja que primeiramente esta carta foi endereçada. Mas o que nós sabemos e podemos crer com toda confiança, irmãos, é que esta carta nos alcançou. É palavra de Deus. E certamente ela tinha uma mensagem para a igreja local de João. Mas ela tem uma mensagem para nós, para mim e para você. E quando João escreveu essa carta, ele estava passando um momento muito difícil na sua vida e na sua igreja. Porque a igreja estava em crise, estava com problemas graves, sérios. Alguém havia disseminado uma heresia na igreja. Essa heresia causou muitos estragos, dizendo que Jesus Cristo, ele não poderia ser homem, ele poderia ser apenas uma espécie de fantasma, porque ele não poderia ter matéria, a matéria era má, né? Um proto aqui do gnosticismo. Mas esse problema foi tão sério que dividiu a igreja, as opiniões dentro da igreja. E algumas pessoas saíram, foram embora. É mais ou menos o que acontece nos nossos dias. Às vezes um grupo não concorda com uma coisa e simplesmente ele levanta e vai embora, né? Só que isso causou muito trauma na igreja, porque famílias foram divididas.
Você imagina o pai indo por um lado e os filhos querendo ficar em outro. Imagina a mãe querendo continuar congregando e o pai dizendo: eu não vou mais para ali, eu acredito em outra coisa. Então isso causou muitos traumas na igreja, muito choro, muita dor, muita tristeza. É por isso que João começa a sua epístola e já no versículo 4 ele diz assim, observe aí na sua Bíblia, ele diz: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Ele sabia da dor e da tristeza da igreja, então ele queria falar de alegria. Eu quero falar de alegria, eu quero falar de gozo completo, eu quero falar de alguma coisa que pode trazer satisfação ao nosso coração. E é isso que João vai fazer. E ele vai fazer isso em 4 momentos. Ele vai dizer, é como se João estivesse dizendo assim: eu vou dar para vocês o caminho da felicidade. Como que nós podemos ser felizes, mesmo enfrentando tantos problemas e tantos desafios? Quem não gostaria dessa receita, né, irmãos? O mundo busca essa receita. Todos querem essa receita. Os biólogos, né? Os farmacêuticos, eles tentam drogas que possam animar as pessoas. O mundo vive numa depressão. Quem descobre a receita da felicidade, esse ganha o louvor de todos. Mas João, de maneira muito simples, nos mostra aqui o caminho do gozo perfeito. Ele diz: estas coisas vos escrevo para que a vossa alegria, para que o vosso gozo seja perfeito. E ele vai fazer isso em 4 momentos. Ele vai dizer, primeiramente, que Deus é bom. Olha o que ele diz aí no versículo de número 5. Ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. João queria animar a sua igreja, queria ver a sua igreja superando aquela dificuldade que ela estava passando. Então João começa a ensinar a igreja o caminho para vencer essa dificuldade. E a primeira coisa que João ensina aqui é que Deus é bom. Deus é bom. Deus não é mau, Ele é bom. A igreja estava passando uma crise e João quer lembrar a igreja que Deus é bom. Alguém pode dizer assim: pastor, o senhor está chovendo no molhado. Todos nós sabemos que Deus é bom. Eu acredito nisso, irmãos. O problema é que quando nós estamos passando por duras provações, a gente começa a querer duvidar disso. É fácil acreditar que Deus é bom quando tudo está bom, quando tudo está dando certo. Mas quando as coisas começam a empelotar, como diz o goiano, quando as coisas começam a se complicar, e quando essa complicação vai crescendo e crescendo cada vez mais, a gente começa a pensar assim: meu Deus do céu, o que Deus está fazendo comigo? Cadê a bondade de Deus? Mas, queridos, se nós acreditamos na palavra de Deus, independente dos problemas e das dificuldades que nós enfrentamos, nós precisamos acreditar, crer e viver essa verdade de que Deus é bom, Ele não é mau, não existe nele treva nenhuma. É o que diz o versículo 6, aliás o versículo 5. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ele não pode ser mau, não é da sua natureza, não está na sua natureza ser mau, porque Ele é todo bondade. E os problemas, irmãos, que muitas vezes nós enfrentamos por vários motivos. Às vezes nós estamos colhendo o que nós plantamos. Às vezes nós precisamos aprender alguma coisa que ainda não sabemos, e Deus usa muitas vezes as aflições, as dificuldades. Mas Ele não é mau, Deus é bom. E João ensina isso à igreja nesta perspectiva da busca da felicidade. Então, querido, se você quer ser feliz,
Deixa eu colocar dessa maneira. Se você quer ser feliz, então a primeira coisa que você precisa acreditar é na bondade de Deus. Ele não é mau. Ah, mas tem tanta coisa ruim acontecendo na minha vida, mas não é culpa de Deus. Porque a maldade desse mundo não é culpa de Deus. O avião com 239 passageiros caiu no mar, ninguém encontrou. Ah, não sei o que, cadê Deus? Não é culpa de Deus. Ah, uma pessoa tão boa, amigo meu, morreu. Não é culpa de Deus. Não fique culpando Deus pelas tragédias, os desencontros da sua vida. Porque a palavra dele diz que ele não é mau, ele é bom. Ele é bom. E como ele é bom, amados? Como ele é bom. Então, se você deseja felicidade para a sua vida, você precisa entender isso, aceitar, crer nisso, que Deus é bom. Em segundo lugar, João diz que o homem é pecador. Aqui está outra verdade que nós precisamos introjetar para alcançarmos, vivermos, desfrutarmos a felicidade, o gozo completo. Primeiro, que Deus é bom. Segundo, que o homem é pecador. Se existe alguém mau nessa história, é o homem, não é Deus. E ele vai dizer isso a partir do versículo 6. Ele vai dizer: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de quê? De todo pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, ele diz: mentimos. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. Queridos, o homem é pecador, o ser humano é pecador, é falho, é limitado. O fato de nós entendermos que somos pecadores não quer dizer que a gente pode sair por aí pecando, né, à vontade, porque eu sou pecador mesmo, então eu vou dar vazão ao que eu sou. Não é assim. Existe luz dentro de nós. O Espírito Santo semeou vida em nós. E como que nós vamos viver para o pecado se nós vivemos para Cristo, para a santidade de Cristo? Mas a verdade, irmãos, é que nós ainda não fomos completamente transformados. E nós pecamos. Mas, pastor, qual é a importância de saber que eu sou pecador? É porque, querido, o primeiro passo para nós resolvermos um problema é identificá-lo. Quando eu sei que eu sou pecador, eu estou me aproximando um pouco mais dessa verdade, e assim eu posso trabalhar melhor a minha natureza, tendo certos cuidados, tomando certos cuidados. E deixa eu lhe dar um exemplo. Imagine que você vai ao médico e você está com dor de cabeça. Você chega lá no médico, o médico pergunta para você: o que é que você tem? Você diz: eu tenho uma dor aqui, doutor, na minha cabeça. Só que, na verdade, você está mentindo. A dor é no seu pé. Mas quando o médico pergunta onde é que é a dor, você diz: é na cabeça. O médico vai passar remédio para onde? Para dor de cabeça. Você vai tomar o remédio, vai ficar curado? Não, porque a sua dor é no pé. Queridos, tem muita gente brigando com os galhos e não vai na raiz do problema. Quando você olha para dentro de você, você se reconhece como quem realmente você é. Você se descobre. Você passa a trabalhar melhor a sua personalidade e as suas possibilidades. Tem certas coisas que nós devemos sair de perto delas. Eu me conheço, eu sei quem eu sou, não adianta eu entrar aí, não adianta eu mexer com você. Tem certas coisas que eu não posso tocar. Eu me reconheço, sei quem eu sou. Eu sei que eu sou pecador. E João, isso para João, irmãos, era uma coisa tão simples que ele não para nem para explicar por que nós somos pecadores. Ele poderia nos levar lá para Adão e dizer que a partir de Adão
por causa do pecado original. Todos nós que nascemos de Adão somos pecadores, como o nosso pai Adão é pecador. Ele poderia fazer toda essa explicação, mas para ele isso é ponto tão pacífico, porque ele já parte do pressuposto de que nós somos pecadores e entendemos isso. É por isso que ele diz: se dissermos que não temos pecado, mentimos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. João sabia, irmãos, da natureza humana, o que o homem é capaz. É por isso que ele já parte dessa verdade, dessa premissa de que nós somos pecadores. E queridos, se nós queremos ser felizes, nós precisamos entender que Deus é bom e que o homem é pecador. Que o homem é pecador. E vou dizer mais, amados. Quando nós entendemos que o homem é pecador, nós ficamos um pouco menos exigentes com as pessoas e conosco também. Porque nós sabemos quem é o ser humano. Como é que eu vou exigir perfeição do meu filho? Como eu vou exigir perfeição dos meus pais? Como eu vou exigir perfeição da minha esposa? Se nós somos pecadores. Então, de certa forma, eu me torno um pouco mais complacente com o ser humano. E quando ele erra, eu sou menos implacável. Porque eu sei quem ele é, das possibilidades que ele tem. Porque eu sei que todos nós somos pecadores. Não tem como eu alcançar a felicidade, eu viver de maneira feliz nesse mundo, se eu não entender essa verdade de quem eu sou, de que eu sou um pecador. E depois, irmãos, João nos fala aí a partir do versículo 1 do capítulo 2, que Jesus Cristo é a solução do nosso pecado. Olha o que ele diz aí: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. João está dizendo: você quer ser feliz? Então você precisa entender que Deus é bom, que o homem é pecador, mas que há solução para o homem. E a solução é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a propiciação, ele diz. Primeiro ele diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele disse: olha, o ideal é que não pecasse. Mas como nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai. Ele é Jesus Cristo, o justo. E depois João usa um termo aqui: ele é a propiciação pelos nossos pecados. Está nos levando lá para o Antigo Testamento, para falar daquela cerimônia de purificação que se fazia no templo. A arca da aliança era colocada, e quando o sacerdote olhava para dentro da arca, ele via o cajado, ele via as tábuas da lei, ele via o maná. Tudo tinha a ver com a lei que aponta, a lei que mostra o nosso pecado. Mas João está dizendo que Jesus Cristo é a propiciação. A propiciação, irmãos, era o ato em si, mas era também a tampa da arca. E quando a arca era fechada, era colocada a tampa sobre ela, quem olhasse para dentro da arca não via nada, porque ela estava fechada. João está dizendo que Jesus é essa tampa sobre nós, essa propiciação sobre nós. Com o seu sacrifício, quando Deus olha para mim e para você, querido, nós que cremos em Jesus,
Nós que cremos que o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos limpar, para nos lavar. Quando Deus olha para mim e para você, lavados por Jesus, Ele não contempla o nosso pecado, a nossa podridão. Ele contempla o sangue do seu Filho em nosso favor. É por isso que Jesus é a nossa solução, é a nossa saída, é a nossa salvação. Ele nos desvia da ira de Deus, que não pode contemplar o pecado sem puni-lo. Mas quando Ele olha para você, Ele vê o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício do seu Filho em seu favor. Ele diz então: o sangue de Jesus nos purifica. Ele diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ele diz pelos nossos. João era judeu, ele usa muito essa expressão do Velho Testamento, mas quando ele fala do mundo inteiro, ele está aqui fazendo uma separação, uma pequena separação entre judeus e os demais, mas está mostrando também que a salvação é para todos, para todo mundo, todo que crê em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Uma palavra de Deus nos consola, uma palavra de Deus nos anima, e é exatamente isso que João está querendo dizer para a sua igreja sofrendo, triste, chorando. Ele então traz essa palavra, ele diz: quer ser feliz, quer se alegrar, vamos nos lembrar de algumas verdades básicas, de que Deus é bom, de que o ser humano é pecador mesmo. O que é que você vai esperar dele? Mas a solução para nós é Jesus Cristo. Não se esqueça disso. O maior de todos os presentes nós recebemos de Jesus. Por que tristeza? Por que choro? Se nós caminhamos para a glória do Pai, para o lar celeste, para a mansão preparada. E João assim consola a sua igreja. Mas por último, irmãos, João fala algo aqui que eu acho tremendo. João diz que para nós sermos felizes, nós temos que ser agentes de felicidade para os outros também. Olha o que ele diz aí, a partir do verso de número 9. Capítulo 2, verso 9, ele diz: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Ele diz: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aquela igreja estava rachada, alguns saíram, e quando sai falando mal. Nunca ninguém sai de uma igreja falando bem: estou saindo daquela igreja, mas aquela igreja que é a boa. Ninguém faz isso, né? Quando sai mesmo detonando tudo. E certamente com João não foi diferente. Mas João está dizendo: nada de odiar o seu irmão, porque quem odeia o seu irmão está nas trevas, não está na luz. Quem ama o seu irmão, sim, esse permanece na luz. Então nada de ódio. Sabe por quê, irmão? Porque ninguém é feliz sozinho. Nós precisamos construir a felicidade. Ninguém é feliz fazendo as pessoas tristes. Vamos pensar num casamento. O maridão diz assim: eu sou feliz, consegui botar minha mulher no eixo, ela faz tudo que eu faço, não diz nada, né? Não me responde, não questiona, entendeu? Não fala nada. Talvez ele casou com alguém que não consegue, é mudo, né? Só se fosse. Aí ele diz assim: eu sou muito feliz por causa disso. Não pode, irmãos. Ninguém é uma ilha. Como é que eu vou ser feliz e minha mulher é triste? Não consigo. Como é que a mulher vai ser feliz e o marido está triste? Não dá. Como é que os filhos vão ser felizes e os pais tristes? Não vai. Eu só sou feliz, irmãos, cercado de pessoas felizes. Ninguém consegue ser feliz cercado de gente triste.
Tinha uma senhora lá na igreja, não sei se existe, acho que isso não existe em Brasília, só tem no Acre. Uma senhora chegava perto de mim, ela só me contava mazelas, só falava de coisa ruim, rapaz. E logo que eu cheguei na igreja, pastorzinho novo, né, querendo dar atenção para todo mundo, eu escutava muito aquela mulher, mas depois, irmão, eu não conseguia mais escutar ela. Quando ela ia se aproximando de mim, eu dava um jeitinho de me afastar também. Às vezes não tinha jeito, ela dizia: com o senhor mesmo, pastor, que eu quero falar, e não tem jeito, né, irmãos? Aí a gente tem que esperar e escutar. Mas, irmãos, quando ela começava a falar dos problemas dela, dos filhos dela, a impressão que a gente tem é que a gente vai se abaixando e tal. Quando ela termina, a gente está desse tamanho também. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não consegue ser feliz cercado de gente triste. Para a gente ser feliz, as pessoas do nosso lado têm que estar felizes também. É por isso que João diz aqui que a gente precisa amar o nosso irmão, precisa perdoar o nosso irmão, precisa aprender a conviver com o nosso irmão, com as limitações dele, com os problemas dele, perdoando ele e sendo perdoado por ele também. Você quer ser feliz? Então aprenda que para você ser feliz, você precisa também ser um agente de felicidade para os outros. Eu acho que o pastor Geomário já falou isso aqui, sobre casamento. Tem gente que diz assim: eu estou casando para ser feliz. Aí o pastor Geomário já corrigiu: não faça isso. Não case para ser feliz, case para fazer aquela outra pessoa feliz. Só vai dar certo se for assim. Então, queridos, João diz: estas coisas vos escrevo para que a vossa alegria seja completa. Se você quer ser feliz, se você quer ser uma pessoa festiva, alegre, você precisa entender, aceitar, receber essas 4 verdades: de que Deus é bom, de que o homem é pecador, mas a solução do nosso pecado está em Jesus Cristo, e que para eu ser feliz, eu tenho que ser agente de felicidade também para os outros. Eu quero encerrar contando uma ilustração que eu ouvi certa vez. Eu acho que se aplica isso aqui. Conta-se uma história, irmãos, que lá pelo interior de Minas Gerais havia uma senhora chamada Dona Beija. E a Dona Beija era uma pessoa muito invejada pelos seus vizinhos. E havia uma vizinha dela que tinha tanta inveja de Dona Beija, que um dia resolveu desafiar Dona Beija. Pegou, chamou um dos seus capatazes, naquele tempo muitas fazendas, chamou um dos seus capatazes e disse assim: pegue uma bandeja, encha essa bandeja de esterco e leve lá para Dona Beija. Diga que foi um presente meu. Capataz, muito obediente, pegou a bandeja, encheu de esterco e levou para Dona Beija. Quando a Dona Beija levantou a cobertura, que viu que era esterco, os seus capatazes também disseram: agora vai ter guerra, nós vamos invadir aquela fase, vai ter guerra agora. A Dona Beija disse: não faça isso. Limpe a bandeja. Limpou a bandeja. Agora você dê um lustre nela, deixa ela brilhando. Deixou a bandeja brilhando. Agora coloque rosas, flores na bandeja. Leve de volta para minha vizinha e diga para ela que na vida cada um dá o que tem. Essa é a grande verdade, queridos. Na vida cada um vai dar o que tem. O que a gente não tem, a gente não dá a ninguém, a gente só dá o que tem. Por isso, peça a Deus que Ele ajude você a dar muito amor, a espalhar o amor, o perdão. Aquilo que Ele fez com você, você faça com os outros. E só assim nós teremos um mundo mais feliz. João escreveu isso para que nós entendêssemos que a felicidade é possível
quando nós entendemos que Deus é luz, quando nós entendemos que o homem é pecador, quando nós entendemos a solução que Jesus nos dá, e quando nós entendemos que para sermos felizes nós temos que ser agente de felicidade para os outros. Eu quero deixar essa palavra principalmente com as mães, como eu disse no começo, e dizer para você, mamãe, você que muitas vezes tem passado aflições, problemas dentro de casa, dentro do lar. Nós sabemos que a mãe é aquele lado mais frágil, não menosprezando, mas é o que a palavra diz, a mulher deve ser tratada como esse lado mais frágil, pelo menos emocionalmente. Ela sente, ela suga todos esses problemas sobre si, e às vezes ela sofre muito mais do que os demais. Mas eu quero dizer para você que é possível ser feliz, mamãe. Entenda que Deus não é a razão das nossas tristezas. Muito pelo contrário, Ele é a pessoa mais interessada na nossa alegria. Não existe mais ninguém interessado na nossa alegria do que Ele. Na verdade, é o pecado mesmo de todos nós, a nossa natureza, que muitas vezes nos traz essas tristezas. Mas lembre-se da cruz, mamãe. Lembre-se de Jesus, o que Ele já fez por você, o que Ele pode fazer pelos teus filhos que você ama tanto. Ah, mas só um milagre, pastor. Mas querida, é exatamente isso que Ele faz, milagres. Creia nisso. Ele pode fazer. E não deixe os problemas da vida amargar você. Seja motivo de alegria para os outros também. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que essa palavra, Senhor, traga conforto ao nosso coração, Senhor. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, imaginando, pensando em uma vida melhor, em algo melhor para fazermos na vida, Senhor. Não permita, ó Deus, que o inimigo de nossas almas roube a tua palavra dos nossos corações. Abençoa, ó Deus, essa igreja, Senhor. Abençoa cada mãe aqui, Senhor, cada família aqui representada. Que a tua graça, Senhor, seja real na nossa vida, seja sentida, Senhor, seja vista em cada um de nós. É no nome santo de Jesus que nós oramos, te agradecemos e te pedimos. Amém, Senhor.